Deus se revela de grandes formas na nossa vida, quando nós nos debruçamos na palavra e realmente deixamos que a palavra fale a nós. Eu convido você neste momento a refletir um pouquinho sobre um personagem que eu quero trazer para vocês. Os jovens sabem de quem eu estou falando? Não fale ainda. Mas eu convido você a seguir uma leitura comigo, que está em Lucas 1, versículo 11. Se você está com a sua Bíblia, sua Bíblia no smartphone, no tablet, ou se quiser acompanhar conosco aqui. A palavra do Senhor diz assim: e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Olha o spoiler aí. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Obrigado, Arthur. Dankeschön. Uma pausa. Será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Estamos falando de quem? Eu não ouvi a igreja quando ela pronuncia o quê? Firmemente, com convicção. Falando de quem? João Batista. Hoje, eu quero falar sobre este homem. Olha o que Deus está falando nesse versículo, quem esse homem era. E olha, muitos iriam se espantar desse personagem. Real, e é um dos que eu mais gosto, depois de Jesus. Claro. E se você fosse ver o João Batista hoje, você ia dizer, ele tem problemas. Porque ele não era uma pessoa normal da sociedade do qual você poderia se inspirar. Era uma pessoa, nos nossos dias, que você não veria ele pregando numa igreja, numa reunião, num culto de oração, numa das sinagogas da época. Isso você nunca iria ver. E este homem, João Batista, era o pregador de uma mensagem só. Que era qual? Arrependei-vos. Lembrando que Jesus, quando ele traz essa expressão, quando nós lemos, ele nos afirma de que não houve homem maior, nascido de mulher, como este homem. Não era um homem que realizou milagres, não foi um homem de revelação para as pessoas, novas revelações, ele não cantou, ele não compôs, ele não gravou CD, ele não foi líder de um grupo familiar ou líder de um ministério da igreja. Ele era um homem que tinha uma mensagem forte, impactante para a sua época. Um homem um tanto grosso e rude, do qual haviam expressões delicadas como raça de víboras. Um ótimo homem líder para se estar debaixo dele. Concorda ou não? Um homem que não havia referência, porque era um homem que não se vestia bem. Ele sempre estava com pele de animal por cima.
E mesmo assim, a palavra de Deus diz que não houve homem na terra maior do que este homem. Nem Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, nem Abrão, que era o pai de muitas nações, nem no Novo Testamento, como Paulo, que escreveu todas essas cartas maravilhosas da igreja, e nem como Pedro, que foi um dos grandes líderes da igreja. Ele não foi uma pessoa de referência, mas a vida dele impactou tanto a geração, porque ele tinha um propósito, que era preparar o caminho para o Senhor. E ele, com certeza, como diz algumas coisas, né, o que ele fez? Anunciou Cristo, preparou o caminho e a chegada dele. Ele abriu as cortinas para o Filho de Deus, quando foi batizado. Ele foi o maior profeta que já viveu. Ele batizou Jesus. Imagine você, saindo do seminário, fez lá 2 anos de seminário, 3, está lá no ministério, de repente você procura um emprego. O que você fez? Ajudei jovens, no homens, fiz uma costelada, e a proposta, a costelada estava muito boa. Sobrou para os jovens, estava bom ou não estava? E sobrou um saco ainda de costela. Passei para o Gilmar, sobrou ainda maionese. E o pessoal, viu? Achou que ia faltar, ainda supriu o ministério de jovens e poderia ser mais um grupo familiar. E dentro desse currículo, ele falou, fiz isso. Também batizei o Senhor Jesus. Que currículo é esse? Ele começou o trabalho que Jesus iria continuar. Ele foi o segundo depois de Cristo. Ele foi o maior homem que viveu na face da terra. João Batista é o melhor exemplo que podemos trazer para a nossa realidade, que viveu uma vida louca para Jesus. Uma vida insana para Jesus. Imagine um homem barbudo, com a delicadeza e a finesse de uma pregação na marretada, vestia como um ermita, um mendigo, bicho, pele de bicho, comida de inseto. Não havia nada, ainda mais nazireu. Vocês sabem o que é nazireu, né? Uma dedicação completa ao Senhor, onde não podia beber bebidas como vinho, nem suco da vide, qualquer coisa que vinha. Ele não poderia cortar o cabelo, e ele vivia dedicado ao Senhor. Existem alguns detalhes a mais, mas basicamente era isso. Onde se existia um propósito, e João Batista era esse homem. E as pessoas começaram a ouvir essa mensagem deste homem. E elas vinham para o Jordão, começou a dar um alvoroço, quando ele saiu para o seu ministério, filas se formando para batizar, pessoas entrando na fila, não sabendo que fila que era, se era do INSS, se era do benefício Bolsa Escola ou não. Tem uma fila, vamos entrar. E no fim eles entraram na fila e estavam lá confessando todos os pecados para ser batizado. Porque existia um propósito a acontecer. E ali ele denunciava o pecado do povo. João Batista, um grande homem, que ficou 30 anos no deserto. E o seu ministério durou entre 1 a 2 anos. Tudo que João fez na terra, Deus teve que treinar ele antes. Este era um homem que o anjo disse que ele iria ser. Agora, para que ele fosse este homem, Deus teve que treiná-lo. E aqui está a chave do ministério de um homem e de uma mulher.
É o treinamento que Deus tem preparado para nós. Ele viveu no deserto. E quando nós entramos no ministério, quando nós encaramos o treinamento de Deus, nós vemos que não é um treinamento bom, um treinamento fácil. Não há formosura nele. Porque, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso está em 2 Timóteo. Haverá uma perseguição pessoal. Pode ser familiar, pode ser de nação, pode ser em relação aos amigos, emprego. E nós estamos aqui com um objetivo só: fazer guerra contra o pecado. Fazer guerra contra o diabo. Nós precisamos tomar uma postura diferente e radical, até de um sistema que diz: vocês como crentes não podem ser tão radicais assim. Quem foi João Batista? Ele foi incisivo e radical. Mas ele teve que ser preparado. Muitos aqui sabem, se você vai na academia, você se prepara para o fortalecimento. Quando você faz algo, estuda música, você treina. E se você para? O que acontece? Você já não toca mais direito, os músculos já não são mais aqueles. Por isso que nós treinamos, nós nos desenvolvemos naquilo que nós gostamos ou trabalhamos. E quando Deus nos chama para treinar, e a gente se acha o bambambam já, bem no comecinho, o que acontece? A gente já não lê mais a Bíblia, a gente já não ora mais tanto assim, e a gente começa a se enredar com as atividades do dia a dia, sendo que Deus está preparando vocês, todos aqui, e aqueles que nos assistem, para uma grande batalha. Não só do nosso interior, mas sim contra o inimigo que está à nossa espreita. E sabia que João Batista não teve todo o subsídio que nós temos? Ele não viu os milagres de Jesus. Ele não viu as curas que Jesus fez. Ele não viu Jesus levantando os discípulos, os milagres no mar. Ele não viu Jesus aquietando a tempestade. Mas o que ele tinha era um treinamento pessoal de uma promessa de Deus na vida dele. Por isso eu quero que nós leiamos agora o treinamento dele. Vocês sabiam que tem o treinamento de Jesus ali na Bíblia? Vocês sabiam? E é um versículo só. Venham comigo. Lucas 1, versículo 80. A palavra de Deus diz assim: o menino crescia, se fortalecia no espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Repetindo, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Quem gostaria de ser habilitado por Deus dessa forma? Levanta a mão, quero ver. Alguns querem. Então só prestem atenção. Deus não usa a gente não porque Ele não quer nos usar. Ele muitas vezes não nos usa porque Ele não nos pode usar. Deus está ansioso para nos usar, mas muitas vezes Ele não pode nos usar. Porque nós não estamos habilitados conforme Deus quer nos habilitar.
vai depender do quanto nós queremos isso. O medo é de você concretizar o propósito de Deus e entrar no propósito, digamos, em 2023, de algo que você deveria ter feito e Deus planejou para 2017. Por quê? Por falta de treinamento. Eu lembro até quando nós saímos no seminário, eu e a Lu, nossa, nós saímos bombando. Agora é a hora. Nós já estamos prontos para o ministério. E aí alguns mais de idade falaram assim, Christian, calma. Não, vamos lá. E no fim foi um tranco, um barranco, vai. E aí Deus faz assim, vem cá. Preciso forjar algumas coisas. Preciso forjar algumas coisas em você. Só que existem alguns detalhes para nós. Quais são os detalhes? Em primeiro lugar, existem 4 segredos nesse versículo. Na formação de Deus na vida de João Batista. E nós podemos trazer isso para a nossa realidade. Em primeiro lugar, e o menino crescia. Repita comigo. E o menino crescia. O problema não é ser menino. O problema não é ser uma criança. O problema é se manter nesse estado por anos. De não deixar crescer e amadurecer a sua vida. De você não se colocar debaixo do cuidado dele, para que ele te ensine. E assim você amadureça no Senhor, para o propósito pelo qual você foi criado. Hoje, se fosse dar uma nota no seu crescimento espiritual, qual nota você daria? Qual nota? Em que patamar de maturidade espiritual você se encontra? Você já pensou sobre isso? Se Deus falasse para você, gente, eu preciso de uma pessoa que vá no hospital. Tem uma pessoa lá que ela vai morrer, e as últimas palavras vão ser as suas, que ela vai ouvir. Você estaria pronto para ir? Em algum momento, quando Deus te chama, você estaria pronto e habilitado para seguir dentro do propósito de Deus? Crianças são fantásticas, não são? Sim ou não? Crianças são maravilhosas. Eu tenho 2 aí que já são crescidas, graças a Deus, né? Já passou o meu tempo com crianças pequenas. Agora a gente só curte as do grupo familiar, né? Pega no colo e depois toca aqui. Agora crianças. Os pais sabem, aqueles que ainda são novos não. Mas a criança, quando ela faz cocô, quem que limpa? Não é os outros? Não são os pais? Por que tem que fazer isso? Porque elas não conseguem assumir essa responsabilidade. Elas podem se virar para comer sozinhas? Não, porque elas não têm a necessidade ou não podem assumir essa responsabilidade. Elas precisam crescer e entender o processo da vida, o ensino que os pais vão dar. Se hoje eu fosse precisar de uma ajuda de alguém, para buscar alguém no aeroporto, porque vai ser ministrada a palavra aqui na igreja, de um pastor no aeroporto, quem poderia levar? Você entregaria a chave do carro para uma criança? Ou um adolescente, você entregaria a chave? Por quê? Porque ela não tem essa responsabilidade. Ela não pode assumir essa responsabilidade. Crianças não podem. E aí muitas vezes Deus se vê limitado na hora de nos usar. Ele quer tanto nos usar, Ele quer tanto nos envolver, só que nós não nos preparamos. João Batista passou 30
anos no deserto. 30 anos se preparando. 30 anos pregando para as pedras. E ele precisava crescer. E a palavra diz que ele crescia. E Deus não quer mudar o seu jeito de ser. As coisas que você gosta, as coisas que você almeja, mas Deus ele quer mudar o seu caráter. Crianças fazem o quê? Choram por qualquer coisa. Os pais sabem, né? Criança chora e fala assim: filho, você tem que dormir. Eu não quero, eu não estou com sono. E está quase fechando o olho e a gente fala: dorme. Eles precisam dos pais. E Deus, quando Ele ora para nós, Ele fala assim: filho, para de birraça. Vem para cá que eu quero que você cresça. Eu quero te ensinar as coisas. Eu quero que você cresça, saia de menino e amadureça nessa vida. O que Deus olha em mim e não gosta são as coisas que meu caráter, que impedem de ser usado no reino. É a nossa rebeldia no coração. É quando Deus fala: agora é hora de descansar e você não quer. É quando Deus fala: agora é hora de você ler e você não quer. Não estou afim. É hora de você passar um tempo comigo, eu preciso falar com você e você não vai orar. Isso é birraça de criança, de menino. O pastor Francisco trouxe a mensagem sobre coisas na vida cristã que precisamos deixar e cuidar. Criança não presta atenção nisso. É hora de você amadurecer para concretizar o grande que Deus tem para você. Deus tem coisas maravilhosas, grandes para você. Agora Ele não pode te usar quando você está no estágio de menino. Interessante também, se você quiser estudar um pouquinho sobre isso, você pode pegar um personagem bíblico, como Moisés. Vocês conhecem a história de Moisés? Muitos conhecem aqui a história de Moisés. Levou 80 anos para Deus poder usar Moisés. 80. Agora uma dica. Você se prepararia 80 anos para exercer 2 anos de ministério grandiosos? Você faria isso? A questão hoje que nós vemos é que as pessoas querem se preparar 2 para terem 30 anos de ministério. Billy Graham, com 90 e poucos anos, ele falou assim: se eu tivesse ainda mais 3 anos, eu me prepararia 2 para ministrar 1 ano. O quão importante é nós crescermos no Senhor, deixarmos de ser menino. Não é ruim ser menino, mas chegou um momento. E isso eu falei para os jovens ontem ainda. Se você passa da fase da EBI e vai para os adolescentes, EBI passou. É outra fase. Agora é adolescentes. Entrou nos jovens, agora é jovens. Porque Deus quer crescer você. A não ser que Deus queira te usar para te amadurecer, servindo o ministério. É hora de nós crescermos em Deus, amém? Segundo ponto, o que a palavra de Deus diz? Não é pelo que você faz, mas pelo que você é no reino. A maturidade espiritual está em conhecer o Senhor. A cada momento, a cada leitura, a cada oração. E nós não estamos aqui como pastores para entregar o peixe para vocês. Nós queremos entregar a vara de pescar. Para que você possa ir atrás. Para que você tenha esse desempenho com o Senhor.
E que Deus possa te levar a grandes lugares pelo qual Ele preparou. Primeiro lugar, o menino crescia e Deus quer que você cresça. Segundo lugar, Ele o fortalecia no espírito. E é o que Ele quer com você. E em terceiro lugar, Ele vivia no deserto. E saiba que deserto é um lugar muito bom. Muito bom. Porque é lá que aconteceram os milagres. É lá que chovia o pão, o maná. É lá que eles viam a coluna de fogo e a nuvem que os protegia durante o dia. Era lá que Jesus fez os milagres. Era lá que você tem um encontro com Ele. É no deserto que nós somos forjados. E tem gente que quer tirar o deserto da vida. Deixa eu te dar uma notícia. Entre Egito e Canaã, existia o quê? O deserto. Deus quer que você tenha a paciência de enfrentar o deserto para chegar a Canaã. Quando uma pessoa vem e fala comigo, pastor, estou passando um deserto que você não faz ideia. Sabe como é que eu traduzo isso? Deus está te forjando, irmão. Deus está te fazendo grande, irmão. Deus está te preparando para coisas grandiosas. Se você não passa no deserto, você não é forjado. Deserto é um bom lugar porque nós ficamos a sós com o Senhor. É eu e o Pai. É você e o Pai. Não tem filho, não tem esposa, não tem mãe, não tem pai. É você e Deus. É nesse momento em que você se desliga, tira o tablet, TV, fala a Deus. Agora é eu e você. Tirando todas as distrações, para que possamos ficar sós a Deus. E isso é bom. Lamentações ainda fala assim, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Quando estamos sozinhos, Deus começa a falar. Quando nós nos colocamos solitariamente, nós começamos a pensar nas coisas que Deus tem para nós. Eu acho que essa crise nós já temos há algum tempo, em que as pessoas têm que colocar nas redes sociais e falar tudo para todo mundo o que está fazendo. Querendo uma aceitação na sociedade. Em vez de falar tudo aquilo que Deus é. Aí twitta o que come, o que deixa de comer. Põe no Facebook, põe no Instagram. Algo contra? Não. Mas se a sua vida é só isso, reavalie. Hoje até o Felipe falou assim, a gente falou assim, o Instagram, ele falou, não tem. Daí a Lu falou, não, mas por que você não tem? Eu falei, nem quero ter, né? Porque distrai, muitas pessoas distraem. Eu até comentei com os jovens, falei, filha, há quanto tempo foi minha última postagem? Eu falei, deve ter sido uns 3 meses. Ela falou, 9 meses, pai. Deus quer nos chamar para Ele. E coisa que não há nas redes, não existe aqui fora. Deus quer te chamar para Ele, para o deserto, para nós caminharmos com Ele, porque é no deserto que Deus se revela. Quando nós estamos sós, nós temos segredos com Deus. Deus começa a compartilhar segredos com você. Pergunto, você tem algum segredo com Deus?
coisas que você confidencia a Ele, coisas que Deus se revela a você, coisas pessoais para o seu crescimento, coisas que você deveria ter. Eu e a Lu, nós temos segredos com Deus, eu tenho segredos com Deus, ela deveria ter segredos com Deus também. Tem coisas que nós temos que ter o Senhor como único, muito maior do que o nosso cônjuge. Deus tem que ser o primeiro. Jesus tem que ser o primeiro na minha vida e na vida da Lu. Eu não posso ser o primeiro na vida dela porque eu não morri na cruz por ela. Na verdade, eu sou uma cruz às vezes para ela. Como diz a palavra de Deus, cada um pegue a sua cruz e me siga. Bora. Termos segredos. No deserto nós estamos sozinhos e Deus começa a se revelar para nós. Deserto é bom porque a gente ensaia. Nós ensaiamos, nós nos preparamos para aquilo que Deus está para fazer na sua vida. Eu já cansei nós no seminário fala assim, ó, você tem que ensaiar para pregar. Ensaia, é esquisito, porque aí a gente tem que ensaiar, a gente vem para a igreja e ensaia para cadeiras. Fala assim, cadeiras, em nome de Jesus, eu sei que você está de 4 aí, mas Deus tem grandes coisas para você. E a gente fala para as cadeiras, é o melhor público para nós ensaiarmos. Para que nós possamos compartilhar das grandezas do Senhor. E você tem um testemunho que você pode compartilhar. E Deus quer te treinar. Deserto é bom para nos adaptarmos às situações do dia a dia. Para que sejamos maleáveis. E uma das bem-aventuranças, que não está na Bíblia, é uma nossa aqui, é bem-aventurados os flexíveis, pois eles não serão quebrados. E eu sempre lembro dos aviões. Você senta na asa, o que a gente vê nos aviões? Vocês que já sentaram. O avião é o quê? É assim, né, Arthur? O avião faz assim, se fala assim, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Esse avião vai cair. Mas é bem pelo contrário. É por ser maleável, ele não quebra e estoura. Não é verdade, Alexandre? Nós nos adaptamos no deserto, Deus nos forja no deserto. Deus nos treina para que possamos em algum momento ter muito dinheiro e ter pouco dinheiro. Nos treina para que possamos ser elogiados e possamos ser xingados. Que possamos enfrentar qualquer clima e tempo na nossa vida, sem que a gente seja abalado. Que a gente vê em João Batista, que enfrentou e até deu de dedo no rei, apontando as suas falhas. Ah, mas eu não gosto de mudanças drásticas. Vai ter que aguentar, irmão. Porque a vida cristã ela é desafiadora, mas ela é linda se você estiver em Cristo. O deserto tira a frescura da gente. A gente para de ser fresco para algumas coisas. A gente para de se... não aguento. Para, menino. O deserto nos ensina a viver com pouco. É no deserto onde estão as nossas ovelhas. E melhor, é no deserto é onde encontramos Jesus. É no deserto que nós temos uma experiência com Ele. É no deserto que nós encontramos o Senhor Jesus. Foi ali que ali João Batista encontrou Jesus. E ficou aquele... Me batiza, não batiza, me batiza, não batiza. Não, você tem que me batizar. Não, mas você tem que batizar. E no fim, João Batista batizou Jesus. E ele conheceu. Ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, Ele quer te forjar no deserto. Vá para o deserto. Tenha um tempo no deserto. Como João Batista. E em quarto lugar, o que a palavra diz? Até aparecer publicamente em Israel. Chegou o momento de João Batista aparecer. Abram-se as cortinas. João Batista está aí, falando, apontando o dedo. Raça de víboras, arrependei-vos.
E a autoridade estava em João Batista, porque ele, 30 anos, foi forjado para ter 1 ano, 2 de ministério. E hoje vemos pessoas que querem o contrário. Quem poderia imaginar que Deus estava usando este homem para preparar o caminho do nosso Senhor? Um homem que colocaria o dedo na cara do rei, ele falaria das coisas que estão de errado no governo, nas pessoas, para que elas pudessem olhar e serem preparadas para aquilo que Jesus iria fazer. E aí eu vejo na vida de João Batista, e aquilo me responde qualquer pergunta, quando uma pessoa fala, mas você não sabe o que eu vivi na minha vida. Eu falo, vai conhecer João Batista. Um homem que viveu no deserto, isolado da comunidade. E Deus falou, não houve homem maior do que este, que preparou o caminho para o nosso Senhor. E olha, em nenhum momento você vai ver João Batista como muitos personagens que erraram, personagens que titubearam, personagens que tiveram que se arrepender. Em João Batista você não vê isso, porque João Batista não decepcionou Deus em nenhum momento. Porque ele foi treinado. Ele passou anos sendo treinado, para então aparecer a Israel e preparar todo o caminho para o nosso Senhor, que hoje nós vislumbramos. E hoje nós somos participantes. Esses são os 3 segredos os 4 segredos. Era menino, crescia em espírito, viveu no deserto e se manifestou a Israel. Pergunto a vocês, seremos meninos ou vamos deixar o Senhor nos treinar? Cresceremos e nos fortalecemos no espírito ou buscaremos o crescimento externo? Aguentaremos o deserto ou fugiremos dele? Apareceremos publicamente a esse mundo e mostraremos que realmente somos filhos de Deus? João Batista, ele não se omitiu. Ele apareceu para as nações. Ele apareceu para o povo. E ele foi incisivo. O quanto nós seremos, o quanto nós vislumbraremos, e as pessoas se espelharão em nós, e as pessoas dirão, esse é um filho de Deus.